vamos já ler a palavra de Deus, amém? Fica de pé, fazendo favor, amém? Vamos ler a palavra de Deus, irmão Fabrício, por favor, vem aqui perto de mim, amém? Fazendo favor. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, eu quero agradecer a essa igreja amada daqui, que maravilha, chegamos aqui de Londrina para cá, nós fomos bem recebidos, eu nunca fui, de verdade, eu nunca fui recebido igual nós fomos recebidos aqui, nessa cidade, amém? Foi uma bênção, meus irmãos, foi a janta, foi tudo, meus irmãos, foi a posada, foi uma bênção que o nosso Deus venha abençoar todos vocês, continua assim, que nós nunca foi tratado tão bem, né, Fabrício? Foi uma bênção, né? Porque o nosso Deus é fiel, Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Graças a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 10. Amém? Mas, irmão, abriu? Amém, graças a Deus. Vocês aqui, meus irmãos, presta bem atenção. Tem uma pessoa em nosso meio. Você está pensando, né, dentro do teu coração de fazer esse ato que você sabe que você está aqui tentando fazer. Não faça isso, tá bom? Essa pessoa está em nosso meio. Você lutou até agora, mas não estou aguentando mais, mas Jesus é com você, tá bom? Depois, né, os irmãos vão fazer prova aí e Deus vai revelar para os irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus já? Eu vou ler aqui a palavra de Deus, tá bom? Capítulo 10. Amém, amada igreja? Deus rejeita a Saul como rei. 1 Samuel, capítulo 15, verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se com Saul pela manhã. Ele disseram: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um altar. Então, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este que chega aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os malequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parece mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, mas os amalequitas destruiu totalmente. Tá bom? Amém, amada igreja? Então, somente tem aqui. Amém. Graças a Deus. Levanta a palavra de Deus para o céu. Deus abençoe, Fabrício. Grande e eterno Deus e Pai, olha aí a tua palavra, Jesus. Entra essa mensagem, essa palavra dentro desse coração, dentro dessa mente, que na hora que eles vão, meu Pai, dentro do lar, dentro da casa,
Amanhã, no dia, meu Pai, vamos descansar e vamos estar meditando nessa palavra. Senhor, guarda dentro desse coração, dentro dessa mente, que nunca venha faltar, meu Pai, essa mensagem, para ele sempre estar ouvindo o Senhor falar. Fala, Jesus, em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? 62 minutinhos. Isso. E pode louvar a Deus bem alegre. Pode louvar a Deus, igreja. Aleluia. Amados e queridos irmãos, irmã, a palavra de Deus fala sobre Saul. E a Bíblia fala que Saul, meus irmãos, foi um homem escolhido por Deus para poder lutar pelo povo de Deus. É muito triste, meus irmãos, quando vê que muitas pessoas lutam com todas as forças, se levantam, meus irmãos, com toda autoridade para fazer as coisas para o Senhor, mas muitas vezes esquece que o Senhor sempre está bem perto dele. É momento da nossa vida, muitas vezes, que o homem acha que o Senhor só ungiu ele e saiu perto dele. É engano. Muitas pessoas, meus irmãos, começou na sua obra, recebendo do Senhor todas as promessas que o Senhor prometeu. Faça isso, aquilo e aquilo. E muitas vezes as pessoas esquecem que o Senhor ungiu ele para uma missão. Nós colocamos a palavra de Deus como o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo passou aquele momento tão difícil, meus irmãos, de ter um encontro com Deus, foi uma transformação na vida de Paulo. E Paulo começou e aproveitou a oportunidade e seguiu em frente. E hoje nós estamos meditando e vendo aqui, amados irmãos, que Saul não aproveitou a oportunidade. Quando o homem, meus irmãos, começa a desobedecer a palavra de Deus, ele começa a sofrer. Ela começa a passar momento de apavoramento. Lá não vai bem, a casa não vai bem, o casamento não vai bem, lá no trabalho não vai bem, porque a desobediência contra Deus já começa a atingir a sua família, o seu lar, a sua casa. E a Bíblia relata e diz, meus irmãos, que o próprio Deus veio a falar com Samuel. E diz os estudos da palavra de Deus que Samuel explicou para todo o povo de Deus: vocês pedem um rei, mas esse rei, ele vai fazer isso, isso e isso. Para vocês entenderem, amados irmãos e queridas irmãs, que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece o teu pensamento, o teu coração. O Senhor conhece tudo, o momento que você fez e faz. O Senhor está com você no seu trabalho, aonde você vai, aonde você muitas vezes vai passear. O Senhor conhece a tua vida. A Bíblia relata e diz, quando Zaqueu, ele estava em cima daquele pé de figueira, lá em cima do pé de árvore, Jesus passou e parou e chamou para Zaqueu. Então quer dizer o quê? Que ele sabia que Zaqueu estava lá em cima. O teu Deus conhece todas as coisas. Porque nós que somos escolhidos de Deus, nós temos que fazer o certo. Temos que lutar para fazer o certo. Porque aqui, meus irmãos, foi uma ordem de Deus. Quando Samuel chegou diante de Saul, o Senhor fala para você fazer isso. Quando o Senhor muitas vezes fala com você, irmão, é para nós poder obedecer. É para nós podermos, irmão, ouvir a voz de Cristo, do Senhor. Eu sei que muitas vezes, meus irmãos, dói as palavras que o Senhor muitas vezes manda você fazer. Pregar para uma pessoa que está jogada na rua. Mas ele está tudo sujo. Prega sobre aquele homem é brabo, não posso fazer isso. Eu sei que muitas vezes as palavras, você fica, ou nós ficamos assim, com medo, ou assustado, mas é para o teu próprio bem. E ajudar aquela pessoa que está precisando muitas vezes. E Saul desobedeceu a ordem de Deus. Não de Samuel, mas sim do próprio Deus. E veio o castigo total sobre a vida de um homem que começou bem. A Bíblia relata e diz que ele começou bem o ministério dele.
Então nós devemos muitas vezes ter cuidado do jeito que nós começa a nossa vida com Cristo. Devagarzinho, com cuidado, vigiando onde nós colocamos nossos pés, as nossas palavras muitas vezes, para nós muitas vezes não ficar triste, o Senhor não ficar triste conosco muitas vezes. Então muitas vezes você está aí pensando, meditando, Senhor, mas eu faço as coisas certas, amém. A Bíblia relata e confirma, meus irmãos, quando o homem faz as coisas certas, o Senhor vai entregar na vida dela ou dele as coisas certas, né? Vai lutar e vai sempre acontecer as coisas que está sempre o desejo do seu coração, quem sabe uma bênção, ou quem sabe um livramento, quem sabe alguma coisa que está pedindo para o Senhor. E a Bíblia relata e diz, meus irmãos, que essa peleja que Saul passou foi sem volta. Porque diz a Bíblia que um pecado puxa o outro. Muitas vezes as pessoas não entendem, meus irmãos, porque o homem tem que deixar as coisas más que ofendem a nossa vida. O pecado, meus irmãos, não é só você não olhar para uma tela, ou muitas vezes você, fazer uma coisa errada. Não, é só você, meus irmãos, colocar algo no teu coração. E diz a Bíblia que Saul tentou, meus irmãos, a enganar Samuel com palavra. Não, mas é isso, mas é daquele jeito que muitas vezes o homem vem a cair e não consegue se levantar mais, não assume o erro que fez, tenta encobrir ele. Não foi eu, foi o Manuel, foi o Paulo, não, foi sem querer, eu estava daquele jeito, eu estava nervoso, porque as minhas palavras são desse jeito, mas foi sem querer. E muitas vezes não é assim. Nós temos que reconhecer o erro que nós cometemos. Mas a Bíblia relata e diz que Saul não fez tal coisa. Não, Samuel, eu fiz tudo isso para oferecer ao Senhor. Não, mas foi culpa minha, não, foi culpa... É assim que começa. A Bíblia relata e diz, meus irmãos, quando o próprio Deus chamou Caim e falou: Caim, cadê seu irmão? E a Bíblia relata que Caim ficou até nervoso. É isso que acontece. Quando o pecado, quando o erro, quando o homem começa a desobedecer, as coisas de Deus começam a piorar mais contra a vida dele. Quando o homem esconde as coisas, já começa o pecado a piorar mais a vida do homem. Se o homem está começando a pecar, ele começa a despencar de uma vez. E a Bíblia relata que Deus falou: por que, Caim? Cadê seu irmão? Senhor, eu não vou saber do meu irmão? Não sei. Sabendo ele que o Senhor sabia e sabe de todas as coisas, que nada escapa dos olhos do Senhor. O nosso Rei, nosso Senhor, é como uma brasa viva, ninguém não escapa. Não sei. E o Senhor, sabendo que ele fez o assassinato, ele matou o próprio irmão, mas ele tentou encobrir. Mas antes dessas palavras, o Senhor falou: Caim, cuidado, Caim, para o diabo não te enganar. Está vendo o conselho do Senhor? Sempre o Senhor avisa, mas irmão, antes de nós acontecer algo em nossa vida, nós temos que aceitar o erro que nós fazemos muitas vezes. E veio um homem vinha cair de uma maneira sem poder se levantar. Porque diz a Bíblia que Saul, depois desse dia, meus irmãos, o Senhor não falou com ele mais. Ficou um homem vazio. E que acontece muitas vezes: pula, se joga no chão, bate a cabeça, grita, pula, e nada acontece. Por quê? O Senhor não está na vida do homem. Nós vemos muitas vezes, meus irmãos, a pessoa fala: eu tenho um Deus, e pula para cá, pula para lá, e nada acontece. Por quê, meus irmãos? O Senhor afastou. E quando o Senhor afasta, diz a palavra de Deus que o homem fica vazio. O homem fica sem a força que as promessas de Deus falam que acontece em nossa vida. Nós vemos muitos estudos que falam, meus irmãos, da palavra de Deus,
quando o homem começa a errar um pequenininho assim, meus irmãos, e se não assumir, quando passa um mês, 2 meses, 4 meses, já está desse tamanho. Começa devagarzinho. Então é tempo de muitas vezes o homem reconhecer o seu erro e saber, meus irmãos. Então Saul aqui, no momento que ele desobedeceu a Deus, veio um castigo sem volta para Saul. E a Bíblia relata ainda, meus irmãos, quando Samuel estava saindo, segurou na veste e rasgou. E no momento aconteceu essa atitude, meus irmãos, que as coisas piorou mais na vida de Saul. Então, ele pensa muitas vezes no pensamento, na atitude, muitas vezes, meus irmãos, casal, que muitas vezes está uma bênção, né, na igreja, e muitas vezes o irmão ou a irmã sobe no altar e começa a pregar, e falando, eu sou isso, eu sou aquilo, e a esposa dele lá no cantinho, mentiroso, não é nada disso em casa. Ou muitas vezes, meus irmãos, vice-versa, a irmã está pregando aqui e o irmão está lá no cantinho. Vocês, irmã, não pode ser brava não pode ser nervosa não. E o irmão lá, coitadinha, ela que é tão nervosa, fica aí. Então Deus conhece os corações, as vidas, Deus conhece todas as coisas. Devemos, meus irmãos, a entender que o Senhor, Ele sempre fala conosco, só temos que obedecer a palavra de Deus. E a vida de Saul virou de cabeça para baixo, nada. Aí o homem, muitas vezes, o homem que pregava, que anunciava, a mulher que sempre pregava e falava do amor de Cristo, começa a correr para o outro lado. Se Deus não falou, vamos arrumar uma macumbeira, vamos arrumar um feiticeiro, vamos arrumar outro para falar comigo, porque o Senhor afastou. Então o homem e a mulher, meus irmãos, têm que sempre estar com Cristo. Essa mensagem, meus irmãos, sempre o Senhor falou com Samuel. Samuel, vai lá. E Samuel ia. Mas quando chegou a vez de Saul, Saul não quis obedecer. Devemos obedecer. Devemos estar sempre, meus irmãos, ouvindo a voz de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pode louvar a Deus, igreja. E o momento, meus irmãos, o nosso Deus, Ele escolhe uma pessoa, Ele escolhe, meus irmãos, para o homem trabalhar, lutar, pegar e lutar com todo, porque o nosso Deus, Ele prepara o homem. Muitas vezes a pessoa começa a trabalhar na obra de Deus e começa com tudo, amém? Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e muitas vezes não é dessa maneira. É o tempo do Senhor. O Senhor tem que preparar você. Se passar um ventinho, uma lutinha, não é verdade? Passar um momentinho difícil na sua vida, para você poder ser alicerçado, conhecer, meus irmãos, saber para onde você vai, ter paciência, calma, para poder receber a obediência do Pai eterno, do nosso grande Deus. É assim, meus irmãos, que muitas vezes, que muitas pessoas estão esquecendo. Pregava contra o Facebook, contra o Zap, contra isso, contra aquilo, e agora estão lá se alimentando daquela sujeira. Pregava sobre isso, sobre aquilo, e agora está grudado naquela coisa má. Esqueceu o que ele falava. Mas sabendo ele que todo mundo viu que ele estava pregando contra, que o Senhor muitas vezes avisou para ele. Então é melhor nós assumir, aceitar que o Senhor faz em nossa vida. Amém? Pode louvar a Deus, igreja. Pode louvar. Mas, irmão, que Deus abençoe. Amém? A mensagem é essa. Amém? Muitas vezes, meus irmãos, é poucas palavras. Amém? Só fala o que Deus manda. Amém? Fica de pé. Graças a Deus. Com a permissão da igreja, amém? Nós vamos chamar umas 3 pessoas para divina revelação. E depois eu vou passar já para a pessoa que vai
passar para os irmãos, para o nosso pastor, que vai estar fazendo prova com as irmãs, com os irmãos, que hoje veio para poder receber, né, essa bênção do nosso grande Deus. Estenda a mão para o céu. Senhor Deus, revela, meu Pai. Eu sei que o Senhor pode, meu Pai, revelar. O Senhor é grande, o Senhor é divino, Deus, eu creio. Revela, meu Pai, os escondidos, a mente, o pensamento, o coração de cada um. Pai, primeiramente a mim, porque eu sei que Tu é Deus, em nome de Jesus. Amém? Se assente 2 minutinhos só. E pode louvar a Deus, igreja. Em nosso meio, no lado das irmãs aqui, tem 3 irmãs que você fala com o Senhor, que você não está aguentando mais o que você está passando. Mas muitas vezes, mas irmão, o alicerce que nós temos para nós seguir em frente. Muitas vezes nós devemos, mas irmão, aguentar, baixar a cabeça e aguentar. Por quê, mas irmão? Porque vai ser um testemunho para você lá na frente. Irmão, não estou aguentando mais, mas aguenta mais um pouquinho só. 3 irmãs. Aonde está você? Levanta sua mão. A irmã recebe. Cadê a outra? Por favor, levanta a mão. Recebe. A outra irmã, por favor. Uma vez, segunda vez, terceira. Recebe de Deus, pode louvar a Deus. Aonde tem em nosso meio 2 pessoas, você passa a mão assim, você sente, parece que você tem do tipo de um caroço dentro de você, do tipo de um tumor, para você entender. Né? Parece que é uma pele, parece que é um... Aonde está essa pessoa em nosso meio? Levanta sua mão. Recebe de Deus um grande livramento. Aonde está em nosso meio também? No lado dos irmãos, você passa a mão do seu corpo, 2 pessoas, e você sente, parece que tem do tipo de uma hérnia, do tipo de um caroço. Você vai levantar a tua mão e vai sumir aí no nome de Jesus. Aonde está você? Levanta sua mão. Amém? Você sente, passa a mão e sente que tem alguma coisa no seu corpo. Amém? Sua perna, no seu pescoço, na sua mão, no seu pé. Aonde está essas 2 mãos? Levanta. Recebe de Deus. É isso. Recebe Deus aqui. E pode louvar a Deus. Se crer, está curado em nome de Jesus. Aonde tem uma pessoa em nosso meio que eu vi uma pessoa preso. Amém? Onde está você? Para você entender, vou ficar bem explicadinho para não dar problema, amém? Eu vi você preso. Mas eu vou ser preso, vai chegar, a polícia prender eu. Não, espera um pouco, calma aí. Você está preso. Não precisa nem falar mais, você sabe. Você está preso em algo. E Deus quer ajudar você. Que se você crer, levanta sua mão, lado dos irmãos. Recebe de Deus o grande livramento de Deus. Em nosso meio tem 4 pessoas que você está aqui. Presta atenção, não precisa ficar com medo não, tá? Você está aqui, mas muitas vezes é uma briga, uma luta no seu pensamento. É uma luta travada. Aonde está essas pessoas? Levanta a mão. Só você e Deus sabe o que você passa. Amém? Uma briga no pensamento, coisa que só por Deus, amém? Mas o Senhor vai te ajudar você, amém? Recebe de Deus aqui, a irmã de lá. Cadê a outra pessoa, por favor, levanta a mão. Não, esse irmão grandão lá, recebe. Ainda falta 3 pessoas, falei 3 pessoas. Não, recebe de Deus lá, recebe, pode louvar a Deus. Aonde está uma pessoa aqui, amém? Que você está aqui, e eu vi essas 2 pessoas pedindo ajuda para Deus, porque você olhava para alguma coisa assim, e você olhava e tirava os olhos e assustava, amém? Você olhava assim e assustava, ficava com medo. Deus é contigo, tenha paciência, o Senhor vai fazer um limpa dentro da tua casa. Tá bom? Não precisa ficar apavorado não, tá bom? Deus mostrava que você olhava para alguma coisa assim e afastava, tentava se esconder.
Mas o Senhor fala com você, para você ter calma. O Senhor vai fazer um limpa dentro da tua casa. Bem de dois lá, aonde está você? Não é culpa minha. Recebe de Deus. Cadê a outra pessoa? Por favor, levanta a mão. Uma vez, recebe de Deus lá. E pode louvar a Deus, igreja. Mas irmão, que Deus abençoe. Agradeço a Deus. Agradeço o nosso pastor, mas irmão, foi uma bênção, pastor. Deus abençoe. Nós recebemos, parece que nós ixi, não tem nem explicação. Chegamos aqui, parece que nós até falei para os irmãos. A gente fica muito importante aqui. Amém? De verdade mesmo, irmão. Eu sei que nós chegamos assim bem recebidos, ficamos num bom lugar. Amém? Uma janta que não tem nem explicação. Eu falei, meu Deus, que bênção. Queria voltar todo mês para cá. Amém? Mas foi uma bênção mesmo, irmãos. Amém? Vamos receber o nosso pastor e por louvar a Deus bem alegre.